Certo, pessoal, vamos lá. Nessa aula a gente vai falar sobre links. A gente pode criar link no HTML através da tag A. Eu vou criar aqui um título H1, colocar links, e aqui embaixo eu vou criar a tag A. Eu só digito e o VS Code já mostra aqui o autocomplete. Vou selecionar a primeira opção, tag A, e já vamos ver que ele colocou aqui um atributo href. Esse atributo é onde a gente vai colocar a URL que a gente quer acessar. Lembrando que essa URL aqui você também pode chamar de link, e não necessariamente precisa ser para uma página externa da internet, mas a gente vai ver melhor isso. Como primeiro exemplo, a gente vai escrever aqui, dentro de uma tag P, o seguinte: esse é o meu canal do YouTube. Clique aqui para acessar. E eu vou fazer com que todo esse texto aqui seja o nosso link. Então, para isso, eu vou dar um espacinho, digitar o A, selecionar aqui com a ajuda do VS Code. Vou recortar esse pedaço aqui e colocar aqui dentro da tag A, entre a tag de abertura e a tag de fechamento. Vou salvar o meu arquivo, vou executar aqui com a nossa extensão para a gente ver como está ficando no navegador. E a gente já consegue visualizar aqui no navegador, deixa até eu dar um zoom, que o texto que a gente colocou dentro da tag já está diferente. Ele tem um sublinhado e está com a corzinha aqui um pouquinho diferente. E se eu clicar aqui, eu vou ver que nada acontece ainda. Na verdade, só a página que está sendo recarregada. Quando eu clico aqui, você pode perceber ali no topo da página, na aba, que toda vez que eu clico, ela está dando uma atualizada. Então, para corrigir isso, a gente vai voltar no nosso código e vai inserir a URL do canal do YouTube. No meu caso aqui vai ser https://youtube.com/crônicas de código. Vou salvar o meu arquivo, vou voltar aqui no meu navegador e quando eu clicar aqui dessa vez, eu vou perceber que meu link está funcionando. Vim aqui parar no meu canal. Mas perceba que quando eu cliquei, o link já abriu na mesma aba da minha página. Agora eu preciso clicar aqui para poder voltar para minha página. E isso pode não ser a melhor escolha, já que se o usuário saiu do nosso site, ele tem que ter todo o trabalho de acessar novamente. Ele tem que voltar para o nosso site. E isso pode fazer com que o usuário nunca mais volte lá. Ele pode se esquecer, continuar na outra página e nunca mais voltar no nosso site. Então, para a gente melhorar isso, a gente vai voltar no nosso código. E aqui na tag A, eu vou acrescentar um atributo chamado target. Esse atributo vai indicar como que eu quero abrir esse link. A gente tem 4 opções aqui. Você pode ver essas opções também pressionando Ctrl espaço. E dentre esses valores, o que você mais vai utilizar são o atributo blank e o atributo underline self. Os outros dois podem ser utilizados quando sua página está usando frames, mas isso é uma outra tag HTML que a gente não viu no curso ainda. Nesse nosso caso aqui, eu quero abrir em uma nova aba, e para isso a opção que a gente deve selecionar é a opção underline blank. Selecionei, vou salvar o arquivo, voltar no navegador, e quando eu clicar aqui dessa vez, você vai perceber que agora abrir uma nova aba. O meu site continua aqui e o canal foi aberto em uma nova aba. Para a gente visualizar como o underline self funciona, vamos fazer um outro exemplo, dessa vez com links internos. Eu vou abrir aqui a minha aba de arquivos e vou clicar aqui para criar um novo arquivo, que eu vou chamar de página-01.html. Então eu criei aqui um novo documento HTML e eu vou utilizar a ajuda do VS Code aqui para criar o documento rapidamente. Se você não sabe disso é porque perdeu as aulas passadas, então volta lá e dá uma olhadinha. Trocando aqui rapidinho para PTBR. E aqui eu vou colocar o título como página 01. Vou colocar algo na tela também, um H1. Essa é a página 01. Apenas para que a gente tenha uma noção de quando a gente vier para essa página aqui. Beleza, minha página está criada. Vou voltar aqui no meu index HTML e vou criar outro link aqui abaixo desse daqui. Primeiro vou colocar um H1. Vou criar aqui o meu parágrafo e vou colocar conheça também a nossa nova página. Vou colocar a palavra página dentro da tag de link, dentro da tag A. E agora eu vou trabalhar com o arquivo da minha máquina. E igual a gente viu na aula sobre imagens, a gente pode utilizar a mesma ideia aqui, para encontrar o arquivo para o qual a gente quer redirecionar. Aqui dentro da href, eu vou apertar Ctrl espaço e vou ver que a nova página criada aparece aqui como uma opção. Eu vou selecionar, vou salvar o arquivo e vou voltar no navegador. A gente já vê o nosso novo parágrafo aqui. Quando eu clicar aqui nesse novo link, eu fui redirecionado para aquela página que a gente criou e ela está aqui local na minha máquina. Eu vou voltar no código e vou colocar aqui o target desse A, essa tag A, como underline self. E a gente vai ver aqui no navegador, vou salvar, vou voltar aqui, que quando eu clicar, não teve nenhuma diferença. Ele continua abrindo na mesma aba, porque o underline self é o valor padrão da tag. Ou seja, se você não informar nenhum target aqui, o navegador vai assumir que seja esse o valor. Bom, de volta aqui no nosso navegador, a gente tem uma forma de ir para essa nova página, mas a gente não tem uma forma de voltar. Para isso, a gente pode voltar aqui no nosso código,
a gente vai na página 01 e a gente adiciona um link que dessa vez vai voltar. Então eu vou criar um parágrafo, vou escrever aqui dentro, clique aqui para voltar para a página principal. E eu vou colocar dessa vez a palavrinha aqui dentro da nossa tag A. Aqui dentro do href eu posso dar o Ctrl espaço novamente, vou ver as opções e dessa vez eu quero voltar para a página index, que é a nossa primeira página. Vou salvar, vou voltar aqui no navegador e vamos testar. Já estou vendo aqui o nosso novo parágrafo e quando eu clicar aqui no botão, ou melhor, no nosso link, eu voltei aqui para a página inicial, para a nossa página index.html. E agora eu posso ficar fazendo essa navegação aqui entre as páginas. Para fechar essa aula, eu quero mostrar que essa tag também pode apontar para um local na mesma página que o usuário está. Aqui no VS Code, a gente tem uma funcionalidade bem legal para gerar textos. Dessa forma, a gente não precisa ficar digitando muito. Para isso, você pode vir aqui, vou criar um novo parágrafo e vou digitar Loren. Antes de pressionar Enter, você pode ver aqui que o VS Code já está dando uma ajudinha aqui pra gente, já tem um autocomplete. Quando eu clicar, você vai ver que ele gerou aqui uma frase para mim, que eu já posso utilizar no meu código para fazer alguns testes. E o legal é que eu vou apagar esse texto e a gente pode inclusive informar a quantidade de palavras que a gente quer. Por exemplo, se eu digitar Loren 2, ele vai criar para mim aqui apenas 2 palavras. Inclusive a gente pode colocar palavras e linhas. No caso, se você quiser 2 palavras e 2 linhas. Nesse caso aqui, a gente tem 2 palavras e 2 linhas. No nosso caso, eu quero bastante texto, porque eu quero criar uma barra de rolagem no nosso navegador. Para isso, eu vou digitar aqui que eu quero 500 palavras e 10 linhas. Clicando no Enter, você vai ver que ele vai criar bastante texto aqui. Eu vou voltar aqui para o início, vou salvar esse meu arquivo e voltar no navegador. Eu criei isso na nossa página 01. Eu vou acessar ela daqui. A gente já consegue ver que tem bastante texto. Eu vou tirar o zoom para a gente conseguir visualizar que a gente tem uma barra de rolagem aqui. A gente tem bastante conteúdo, então o navegador criou essa barra de rolagem aqui para a gente. E vamos voltar para o nosso código. Aqui de volta ao código, logo abaixo do nosso parágrafo, mas dentro do body, atenção para colocar as próximas instruções dentro do body. Lembrando que tudo tem que ficar aqui dentro do body, entre a tag de abertura e de fechamento. Eu vou criar um H1, vou colocar o texto aqui de detalhes. E logo aqui abaixo eu vou criar um parágrafo e vou pedir um Loren aqui de 5 palavras. Assim já tá bom. E o truque vai estar em colocar um atributo na tag que a gente quer que o nosso link aponte. Nesse caso, eu quero que o link aponte para a tag H1. Essa tag aqui é detalhes. Então, eu vou colocar aqui um atributo ID, que é o identificador dessa tag. Lembrando que esse ID deve ser único para cada página HTML, você não deve repetir ele na mesma página. Então vou dar um Enter aqui, o ID que eu vou dar para ele, o ID que eu vou dar para ele, vai ser de detalhes. Mas isso ainda não é o suficiente, a gente precisa do link que vai apontar para esse identificador aqui. Para isso, logo aqui no início da página, eu vou colocar uma lista não ordenada e um item. E dentro desse item eu vou criar nossa tag A de link. Aqui dentro eu vou colocar o texto de detalhes. E dentro do href, a gente pode colocar o identificador daquela tag que a gente quer apontar, que é essa tag aqui, detalhes. Mas para isso a gente precisa acrescentar no início um jogo da velha. Então vai ficar jogo da velha, detalhes. Bom, salvei o arquivo, vou voltar no navegador e aqui eu já vou ver o nosso link. Ele é uma lista, né? Então ele está aqui com esse bullet point. E quando eu clicar nesse link, eu vou ser levado até o meu título lá de baixo, sem a necessidade de ficar fazendo esse scroll aqui da página até lá. Então dá um efeito bem legal, a gente pode vir aqui em cima, clicar, que o usuário vai ser levado aqui até a parte que ele deseja. Vai ficar de dever de casa para vocês fazer um link aqui embaixo que leve o usuário de volta lá para o topo da página, para que ele também não precise ficar fazendo esse scroll até o topo, caso ele não queira. Bom pessoal, por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o like aí embaixo e se inscrevam no canal e te vejo na próxima.